Ó, hoje nós vamos fazer mudas. O que eu quero mostrar para vocês? Uma grande dúvida que surge é como fazer mudas dessas folhinhas gordinhas ou hastes, não é verdade? Então vamos lá. Se eu tenho uma folhinha gordinha, mais cheinha como essa daqui, olha, ela tem um reservatório de água, então ela consegue ficar sem a haste, ela consegue sobreviver, essa folhinha consegue sobreviver por um longo tempo. Então logo ela brota, tá? Se eu tenho uma folha mais fininha, vou pegar aqui o C do Maquinoy. Ela tem a folha bem fininha. Então, essas de folha bem fininha é mais difícil, tá? Ela enraizar ou brotar pela folha. É o caso da rosinha de sol, por exemplo. A folha dela é mais delicada, mais maleável. Essa aqui eu vou fazer muda por estaquia. Então, quando eu tenho uma folha durinha, mais rígida, eu já sei que eu posso tentar fazer muda pela folhinha. E pela haste também, né? A gente pode fazer a decapitação. Se eu tenho uma folhinha mais maleável, né? Mais delicada, eu vou procurar fazer muda por estaquia, pela haste. A gente vai fazer isso aqui agora. Essa daqui, olha, como ela já tá com o tronco, né? Com a haste aqui bem compridinha, eu posso fazer a decapitação e aproveitar essas folhinhas de baixo aqui, olha, essas que estão mais espaçadas, para fazer mudinhas. Posso até tirar mais aqui, olha. Vou preservar aqui a roseta, né? Essa haste central. Vou fazer aqui a decapitação. Vou deixar aqui, olha, um espaço para a gente estar colocando no substrato. Vou usar o extrato de própolis para ajudar aqui na cicatrização e evitar que dê fungos, né, que entre alguma bactéria aqui que possa prejudicar essa nossa nova muda. Aqui, olha, tirei mais 2 folhinhas, depois eu vou mostrar para vocês quantas folhinhas a gente tirou desse vasinho. E vou colocar, espetar no substrato. Agora eu vou mostrar para vocês quantas folhinhas eu consegui tirar aqui dessa muda. Olha só, quantas mudinhas a gente consegue fazer de um único vasinho. E o vasinho pequeno. Vou deixar aqui do lado. Esse aqui, olha, ele ainda vai brotar. Então eu vou cuidar dessa haste, eu vou tirar esse substrato aqui que tá bem ruizinho, olha, o substrato tá bem duro. Suculentas não gostam de substrato duros, eu já falei para vocês, a raiz dela, das suculentas, elas são muito delicadas, muito fininhas. E quando tem torrões, quando tem substrato duros, elas não se desenvolvem com sucesso. Atrapalha o desenvolvimento delas porque essa raiz mais fina, né, mais delicada, ela não consegue penetrar aqui nesses torrões. Então, aqui a gente vai retirar essa terra, esse substrato. E eu vou plantar. Vocês viram como que eu pressionei, né? O potinho. Vou plantar essa haste aqui também. Deixa eu mostrar para vocês como que tá esse substrato. Ele forma torrões, tá vendo? E nisso a raiz não se desenvolve com facilidade. Então, esse substrato aqui eu não preciso descartar, tá? Misturando esse substrato aqui no outro, eu consigo aproveitar. Eu consigo fazer esse substrato aqui ficar mais soltinho, né? Mais aerado, para eu não precisar descartar aqui o substrato, eu consigo reaproveitar. Então, vamos aqui agora, olha, fazer a decapitação da rosinha de sol, fazer uma mudinha da rosinha de sol.
Vou cortar. Vou fazer essa decapitação, olha. É aqui que saem os brotinhos, em cima das folhinhas. Então, eu vou cortar aqui, ó, bem rente a esse gominho aqui, olha. Ficou um espaço aqui, olha, que a gente vai colocar no substrato. E aqui onde eu decapitei, né, onde eu cortei, bem acima das folhinhas, será onde vai sair os brotinhos novos. Aqui ainda posso fazer até mais mudinhas. Olha, eu vou fazer a mesma coisa. Vou posicionar a tesoura aqui em cima das folhinhas e vou cortar. Quando tem a haste mais fina, mais rígida, eu não preciso utilizar o própolis ou a canela, tá? O própolis e a canela a gente utiliza onde tem mais água, onde tem o corpo mais molinho, que é onde apodrece mais facilmente. No caso de hastes mais finas e mais sequinhas, não preciso fazer isso. Tirei as duas últimas folhinhas aqui, olha, para facilitar pra gente colocar aqui no substrato. Vou fazer a mesma coisa. Se eu enterro essas folhinhas aqui, o que vai acontecer? Essas folhinhas vão apodrecer. Essas folhinhas apodrecendo, corre-se o risco de apodrecer a haste também. Não quero que isso aconteça, então eu retirei. Prontinho. E ficou um pedacinho aqui, quebrou. Vou colocar ele aqui do ladinho. Ó, agora vamos para esse calanchói. Olha como que ele tá grande, quantas mudinhas a gente pode fazer aqui com esse vasinho. Aqui, olha, eu já tenho um brotinho, então não vou cortar, eu vou cortar em cima dele, um pouquinho acima, para preservar aqui esse broto, olha. Aqui eu já tirei um galinho. Essas folhinhas aqui eu vou retirar. É uma folha bem rígida, olha. É uma folhinha mais rígida. Tem aqui o reservatório de água dela, então ela consegue sobreviver sem precisar aqui da haste principal, né, da planta principal. Essa folhinha, ela tá machucadinha aqui, ela tá com trauma aqui, pode ser algo que tenha encostado, algum bichinho que tenha comido, mas a gente vai tentar fazer mudinha delas mesmo assim. Esse calanchói, ele sai mudas em volta das folhinhas, sai várias mudinhas. Vamos aqui reservar e eu vou fincar. Eu tenho uma haste, né, mais rígida, como eu disse para vocês, mais sequinha. Não tem tanta necessidade de utilizar própolis ou canela, tá? Querendo utilizar, não faz mal, mas não precisa. Mesma coisa, olha, eu vou ver onde que tá aqui os galinhos ou as folhinhas, vou cortar um pouquinho acima. Tirei aqui as últimas folhinhas para fazer mudinha. E vamos colocar aqui essa haste. Mesma coisa. Sempre cortar em cima das folhinhas. Posicionei aqui a tesoura, olha, em cima aqui das folhinhas, desse gominho, cortei. Posso tirar ainda aqui essas últimas folhinhas também. Espetei no substrato. Olha como é rápido, a gente faz várias mudinhas. Posicionei a tesoura em cima das últimas folhinhas, cortei. Tirei as últimas folhinhas que ficaram aqui. Espetei no substrato. Eu vou tirar mais um pouquinho aqui. Esse aqui a gente vai deixar para encher mais. Essas plantas que são arbustivas, né?
tem esse formato de arbusto, né? Ela enche, dá galhos. Elas, quanto mais a gente poda, mais elas se enchem. Por quê? Onde a gente cortou aqui, onde a gente fez a decapitação, aqui vai sair 2 brotinhos ou mais. Em cima de cada folhinha dessa aqui, onde a gente cortou, vai sair um brotinho, pode sair até mais de um brotinho, tá? Então, onde a gente tinha um galho, a gente vai ter 2. E nisso ela vai enchendo, você vai ter um vaso mais cheinho. Então, quando você tem um vaso, como esse aqui, por exemplo, né? Eu tenho uma haste só aqui e eu quero fazer esse vasinho ficar cheinho. O que que eu vou fazer? Vou decapitar, cortar. Vocês viram que eu cortei rente aqui em cima das folhinhas, que é onde vai sair os brotinhos. Então, onde a gente tinha aqui um galinho só, vai sair 2, vai encher os meus vasinhos. Aqui, olha, eu vou fazendo várias hastes, cortando sempre em cima da folhinha e fincando. Essa haste dela aqui é bem sequinha, mais sequinha também, bem durinha. Então, não tem também tanta necessidade de estar fazendo aqui o uso do própolis ou a canela. Uma dica interessante também é que a gente pode estar utilizando a canela em pó no próprio substrato, tá? A gente coloca um farelinho, bem pouquinho, de canela misturada no substrato. Já vai ajudar para evitar aqui a proliferação de fungos, bactérias na raiz. Aqui ela já tá saindo um brotinho, tá vendo? Aproveitei esse brotinho aqui para fazer essa mudinha. Esses brotinhos mais novos, dificilmente eles vão enraizar. Mas olha só, como eu tenho aqui 2 brotinhos aqui saindo, eu quero dar mais força para eles, por isso eu fiz esse corte aqui, tirei o brotinho principal dela, que é esse aqui. A gente vai plantar. Costuma, quando a haste tá mais madura aqui, tá mais durinha, ele costuma brotar. Se a gente corta bem rente aqui, quando essa haste aqui tá bem molinha, é mais difícil enraizar, tá? Mesmo assim, eu cortei porque eu queria dar mais força para esses brotinhos novos que estão saindo aqui. Então, olha só, nós usamos aqui 3 vasinhos, eu já consegui quase que preencher aqui uma bandejinha de mudinhas. Vamos agora para a próxima. Olha essa daqui também, como que tá pescoçuda, né? Já tá mais esticadinha. Vou tirar aqui as folhinhas de baixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma característica, olha só. Essa planta, ela tava na sombra, tá? E depois ela foi colocada ao sol. Como eu sei disso? Olha que essa haste aqui embaixo, como que as folhinhas estão espaçadas. Isso aqui é uma característica de estiolamento. Então, ela estiolou aqui até uma certa altura e depois daqui ela foi para o sol. Por que que eu sei que ela foi para o sol? Porque aqui em cima ela tá cheinha, as folhas estão juntinhas, olha. Essa é uma planta de sol pleno, então se ela fica na sombra, ela estiola, que foi o que aconteceu aqui embaixo. E aqui em cima as folhinhas estão bem juntinhas. Eu sei que foi quando ela foi para o sol. Então, eu vou aproveitar aqui, olha, essas folhinhas aqui de baixo, para a gente estar fazendo mudinha. É uma folhinha bem rígida. Algum bichinho aqui, olha, deu umas ruidinhas aqui nas folhas, olha, tem algumas cicatrizes aqui que eu sei que foram bichinhos que comeram, tá vendo? Mas como já tá cicatrizado, a gente consegue aproveitar para fazer mudinhas. Agora eu vou aqui decapitar. Como eu tenho uma haste aqui mais grossinha, eu vou utilizar o própolis. Quanto mais grossa, mais líquido tiver aqui na haste, mais água tiver na haste, mais chances de apodrecer. Então, nesse caso, eu vou utilizar o própolis ou a canela.
Eu falo para vocês da diferença, né, do própolis e a canela. Eu gosto de utilizar nesse caso aqui o própolis porque ele seca muito rápido e como ele gruda aqui na haste, na hora que eu for espetar aqui no substrato, ele não vai soltar. Se eu coloco aqui a canela, né, a canela em pó, na hora que eu for espetar aqui no substrato, o que que vai acontecer? Pode ser que retire ali aquela camada de canela. Aqui eu vou trocar também esse substrato, que não tá legal. Tá bem durinho. Mas ainda assim vou aproveitar aqui, olha, essa haste que pode sair várias mudinhas também. Falta o nosso último vasinho aqui para ser preenchido. Vamos preencher aqui. Mais um, olha. Tirando as últimas. Olha o caramujinho, gente. Isso aqui que pode estar comendo aqui as folhinhas dela. Ele é bem pequenininho aqui embaixo da folha. Às vezes a gente confunde o trauma de fungos, né? Qualquer manchinha, às vezes a gente acha que é fungo. Olha a diferença, como tá sequinho. É só uma cicatriz mesmo dos bichinhos, provavelmente essa lesma aqui, esse caramujinho que tava comendo aqui essa folhinha, essa planta. Vamos terminar aqui de tirar as folhinhas, as últimas folhinhas. Essas que estão mais juntinhas aqui eu vou deixar. Vamos usar o própolis. Prontinho nossa bandejinha de mudinhas. Daqui a 10 dias essas mudas aqui já vão estar enraizadas. E em março a gente já vai poder aproveitar essa bandejinha aqui para estar fazendo lembrancinhas para o Dia das Mulheres. Então olha só, com 1, 2, 3, 4 vasinhos, 5, 6 vasinhos, né? A gente conseguiu aqui tirar mais 15 mudinhas. Fora, gente, as folhinhas. Olha, tem muita folhinha. Ainda tem várias folhinhas aqui para ser replantadas. Então, a gente consegue aí aumentar o nosso estoque de suculentas para a gente fazer aqui mais trabalhos. No caso que a gente vai utilizar, né? Eu fiz aqui nesses potes 6, já pensando nas lembrancinhas. Como eu utilizei aqui o própolis, ele não sai com a água, eu já posso fazer a rega aqui dessas mudinhas. Não vou encharcar o substrato, vou só umedecer. Agora eu vou deixar essas mudinhas aqui à sombra. Elas vão ficar na sombra até daqui a 10 dias eu retirá-la, passá-la para meia sombra. Daqui a 10 dias ela já vai estar com raiz, elas vão para meia sombra e posteriormente a gente vai adaptando elas ao sol. São todas plantas de sol, podem ficar sol pleno, então a gente vai fazer a adaptação delas depois ao sol.